Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai tentar finalizar aqui, tá, as reflexões e os comentários sobre a entrevista do Lobão, tá? Então a gente começou fazendo essa reflexão anteontem, porque o Lobão anunciou que vai, né, enfim, se afastar da política, que está meio de saco cheio da política. E enfim, aí eu estou fazendo aqui esses vídeos para poder comentar essa fala dele, que eu fiz mais no primeiro vídeo, e depois comentar uma entrevista dele de 2020, que estava lá, né, ainda no afã no meio, né, do governo Bolsonaro, e algumas ponderações lá para comparar com o que a gente está vivendo hoje e tudo mais, tá? Então antes eu deixo aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. E quem quiser entrar em contato, quem furar esse bloqueio aqui, o zap está na descrição do vídeo e a gente se fala a respeito aí, tá? Só um detalhe aqui para poder destacar, tem várias falas do Lobão dessa entrevista de 2020 que são sobre assuntos passados, né? Não são sobre o momento ali, né? Então, obviamente que ele pode ter mudado aí alguma perspectiva nesse período. E agora tem algumas questões ali que ele está comentando situações que já aconteceram, então a gente vai falando aqui sobre isso. E ao mesmo tempo também é um espaço, o YouTube é esse espaço bacana que dá para se colocar, dá para ponderar aqui opiniões minhas e, enfim, eventualmente aí as pessoas curtirem ou não e tudo mais, tá? Então a gente finalizou o vídeo passado falando da forma como ele entendia lá o posicionamento da esquerda, falou de virilidade e tal, e aí falou da direita, etc e tal, e do rock and roll e tudo mais. E aí eu comentei, né, o trecho no qual ele estava falando sobre a questão do intelectual de esquerda, que ele dizia que era o campeão da punheta de pau mole, certo? E aí eu fiz lá as ponderações, as comparações, Brizola com o Fernando Henrique, enfim, falei do Ciro Gomes, falei de uma série de outras figuras. E, bom, do Lula também, né, quando teve reunião com o Bush lá, e aí, nesse momento, na entrevista, a entrevistadora insistiu, mas vem cá, e a direita? Fala sobre a direita, né, porque a pergunta tinha sido sobre os intelectuais de direita. E aí ele diz o seguinte: a direita não tem intelectual, a direita tem recalcados. Ele diz isso, né? E, enfim, e ao mesmo tempo ele falou que o que impera no Brasil é uma direita chucra e, enfim, que a direita chucra impera e abunda, né, que ele fala. Sobre isso, assim, né, tem figuras da história da direita brasileira que são interessantes. É claro que ele está ali, né, no afã da entrevista, talvez não tenha pensado, mas enfim, ele até citou o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era um cara de direita, era um cara, ele até... Parece que na época da ditadura, quando aconteceu uma coisa com o filho dele lá, ele deu uma certa modificada de pensamento, mas ele era um cara de direita, sempre é considerado aí um intelectual, enfim, um pensador, um escritor, um dramaturgo de mais à direita, mas é um grande gênio, é um dos maiores escritores aí da história do Brasil, assim como outras figuras que na história do Brasil a gente percebe que são figuras de direita e com bagagem, né? O Paulo Francis, por exemplo, era um cara que era mais à direita e tinha ali toda uma bagagem cultural, etc e tal, e enfim, não era uma direita chucra, como ele ponderou aqui agora. De fato, concordo plenamente que o que impera é isso aí. O que impera é o Bolsonaro, o Paulo Guedes, essa gente que, sabe, enfim, não tenho o que dizer. E aí ele diz que ele passou a falar que o rock foi perseguido no Brasil, tanto pela esquerda quanto pela direita chucra, conservadora. E, bom, enfim, né, já vale um parêntese aqui, eu percebi nesse contato aqui com a entrevista do Lobão, que eu concordo com quase tudo que ele fala sobre arte e discordo de quase tudo que ele fala de política. Então, enfim, mas é isso, né, o que eu falei no primeiro vídeo, que a gente, fazendo essa comparação, a gente percebe essas diferenças, né. E aí ele fala do Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho teve um posicionamento a princípio com ele estava tentando ponderar ali, estava justificando, né, por que ele acreditou no Olavo de Carvalho e tudo mais, que ele teve um posicionamento contra a intervenção militar, e depois mudou no Terça Livre, né, do Alan dos Santos. Eu não posso falar, né, sobre isso, porque eu nunca vi uma declaração do Olavo de Carvalho que eu pudesse concordar. Então eu já, para mim, desde o início, quando eu comecei a escutar o Olavo de Carvalho, que já foi nesse barato aí dele começar a se meter aí nas questões nacionais e começar a falar, né, as asneiras que ele foi falando, enfim, eu já percebi ali que era uma figura meio bizarra, né? E aí passou a apoiar o Bolsonaro, falar em
guerra cultural, que na verdade até existe e é uma ponderação que é justificável, porque isso existe mesmo, a guerrilha cultural, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. Agora, dizer que quem está ganhando a guerrilha cultural é a esquerda, e ao mesmo no Brasil, né, isso é ou ingenuidade ou cinismo, né? E no caso do Olavo de Carvalho é difícil saber, porque ele tem ali umas tiradas bem bizarras, tá? Enfim, e aí o Lobão, voltando, né, a fala do Lobão, ele destacou o Lula, a Dilma e o Bolsonaro como figuras toscas, ao contrário do FHC, que seria elegante, etc. E aí, eu já falei disso aqui também no vídeo passado, né, sobre essa questão da paldurecência, enfim, né, do Fernando Henrique, e comparando o Fernando Henrique com o Brizola e tal, enfim, né, e esse, para mim, eu anotei até uma coisa aqui, esse é o problema de avaliar a política pelo comportamento e não pelo projeto, e isso é um tique de direita, é um tique dos intelectuais de direita, ficar procurando quem é elegante, quem é do diálogo, quem é da moderação, quem está ali. E essas palavrinhas centrão, por exemplo, isso deve surgir mais ou menos no esteio disso, né? E isso é uma coisa que atrapalha entender as diferenças de projeto. Eu já fiz até vídeo aqui falando que o Brasil é um país tão esquisito, tão bizarro, que a gente teve um presidente, que é o Fernando Henrique, que é um sociólogo neoliberal. Como é que pode um negócio desse? É um negócio que não entra na minha cabeça isso. Quer dizer, o cara é um cara formado em sociologia, quer dizer, que é a ciência do social, e vira um neoliberal que é, enfim, defesa do livre mercado e dane-se a sociedade, dane-se o Estado, cada um por si, meritocracia, então, enfim, né? Então, bom, né, com as microcorreções de praxe, mas basicamente é isso. O Fernando Henrique fez um governo neoliberal e é um sociólogo. Então, e aí, para além disso, existe também essa ideia de que, né, o cara tem que ser moderado. Quando eu escuto isso, eu lembro logo de uma entrevista que o Ciro Gomes estava... não era uma palestra, era um debate ali, uma mistura de palestra com debate. E aí um cidadão lá de um banco pergunta para ele, porque eu acho que o próximo presidente tem que ser assim, tem que ser assado e tem que ser agregador, né? Aí ele citou o exemplo do Romero Jucá, que foi chefe enfim, foi líder do governo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, blá blá blá. Quer dizer, é um cara agregador e que não apresenta nada para o país, né? Então por quê? Porque existe uma coisa que ele até cita uma expressão lá nesse vídeo, que é ferir projeto, né? Que é exatamente isso, você estabelecer as distinções. Porque senão fica com esse papinho de tem que conversar com todo mundo, porque o Lula ele tem essa capacidade de dialogar com todo mundo, mas ele estabelece algumas diferenças. Talvez não estabeleça tantas quanto a gente de esquerda gostaria, porque, enfim, né? Na verdade, o Congresso no Brasil é um terror, é uma coisa bizarra, né? Arthur Lira, enfim, aí voltando no tempo, Eduardo Cunha, essa gente que você olha e não sabe, é chantagista, de chantagista para baixo. Então, enfim, né, tem hora que não dá para negociar com essa gente, aí você tem que, né, enfim, quer dizer, tem hora que não dá para você estabelecer uma mudança de projeto mais radical, você acaba tendo que fazer concessão para gente que está ali cagando para o país, não estão nem aí para o país, estão preocupados com o interesse privado, de sustentar os seus currais eleitorais do interior, e 90% dessa gente é a direita do Brasil, a direita do Brasil é isso, né? Eles estão ali para poder, enfim, ter um projeto que vai melhorar, enfim, o investimento público da Petrobras, eles são contra porque eles são a favor de pegar esse dinheiro e botar na mão dos acionistas, que é a galera deles. Então, ou o brasileiro entende isso, ou a gente fica aqui, né, defendendo o Estado mínimo e o mundo desenvolvido inteiro. A China agora, ali ontem, está fazendo lá um Vale do Silício. O Estado está entrando para fazer isso, porque nos Estados Unidos quem fez isso foi o Estado, não foi o mercado, certo? Então, assim, a gente fica aqui defendendo essa balela e achando muito bonitinho, porque o Estado é opressor, ou é provedor, ou é populista e blá blá blá. E Estados Unidos não pensa assim, França não pensa assim, Inglaterra não pensa assim, Alemanha não pensa assim, China não pensa assim, Austrália não pensa assim, Canadá não pensa assim. Vamos parar com esse papo furado, né? Enfim, então eu acho que isso é um tique de direita, ficar procurando elegância, né? Nem sempre elegância resolve o problema, não, né? Não significa que você não significa que você tenha que ser um imbecil completo como Bolsonaro,
mas você também não tem que ser um lorde com todo mundo, porque, né, não dá, né? E aí ele continua colocando o PT como um problema moral, de corrupção naquela época, não sei se hoje ele tá, né, ele ainda sustenta isso. Eu acho que essa questão do juiz Moro, do Dallagnol e, enfim, né, do próprio Bolsonaro, etc e tal, tá aí mais do que esclarecida para quem está acompanhando essas coisas de maneira mais ampla, né? Então, enfim. E aí, mas o fato é que existe uma dificuldade quase que intransponível. Eu fiz até um vídeo aqui comentando a questão do Felipe Neto, quando ele falou da comunicação, né? Existe uma dificuldade quase intransponível na galera de direita de assumir que foi golpe. E assim, por quê? Porque talvez, eu até notei aqui, talvez porque de alguma maneira a sustentação de que não foi golpe legitima a tese do vitimismo da esquerda. Então, se você abre mão dessa tese do vitimismo e assume que foi golpe, você não pode mais chamar a esquerda de vitimista, etc e tal. Então, é difícil isso, né? Porque é complicado, né? Aí, ó, tem mais baixo nível aqui, mais provocação de baixo nível aqui. Enfim, e o fato concreto é que existem perseguições efetivas. Eu sei bem o que eu estou falando, pode ter certeza que tem, tá? Bom, enfim, e ao mesmo tempo fica mais blasé, né? Dizer que, porque é um tique blasé de certa parte da direita mais lida, digamos assim, né? Que é ficar dizendo que, porque a direita é vitimista, ela é, enfim, né? Porque tudo é perseguição, entendeu? Isso aí, enfim, né? Vamos aos fatos, vamos aos números, vamos às conexões ali históricas para poder entender isso, tá? E aí nesse ponto ele fala que para ele o Temer foi fruto da administração do PT, não tinha a menor diferença. Eu já comentei isso aqui no vídeo passado. Isso é um absurdo dizer isso, porque, né? Enfim, e falou também que aí depois ele percebeu no Olavo de Carvalho a questão do golpe reacionário e tudo mais. E aí a Vera Magalhães, que era a apresentadora do programa, perguntou, né? A Dilma aceitou o impeachment, pelo menos, né? Quer dizer, ela diz, a Dilma aceitou o impeachment. Aí ele diz, ótimo, pelo menos isso, né? Quer dizer, pelo menos não, porque aceitou porque o processo, né, se configurou dessa forma, e mesmo com a injustiça, com que hoje é evidente, quem estuda de verdade a coisa sabe que foi um golpe nítido, tanto é que, né, ela foi inocentada depois das próprias pedaladas. O Temer, para mim, a radiografia do golpe, o espelho do golpe, está no dia 2 de setembro de 2016, quando o Temer aprova, 2 dias depois da Dilma ter saído, ele legaliza as pedaladas que tiraram a Dilma. Ora, né, vamos pensar direitinho, né? Tá? Enfim. E aí depois ele diz, depois de uma semana, aí o repórter, né, pergunta, depois de uma semana do governo Bolsonaro, você já pinta ele como um demente, um frouxo acanalhado, recalcado por se saber um medíocre, de curta inteligência e de pavio curto. O que aconteceu nessa uma semana que ele não entregou? E aí fica mais uma vez evidente esses tiques, né, de comportamento muito mais do que de diferença de projeto. O Lobão responde da seguinte forma: eu esperava que ele tivesse atitude, mas ele ficou numa profunda coadjuvância, os filhos e o Olavo de Carvalho de protagonista. Quer dizer, olha só, isso não diz a diferença, né? Quando você lembra da campanha do Bolsonaro, toda vez que o Bolsonaro era questionado sobre o seu projeto para a economia, ele dizia, eu não entendo nada de economia, vou botar lá meu posto Ipiranga. Ficou até famoso essa metáfora aí. Que era o tal do Paulo Guedes. Quando você vai lá estudar a historinha do Paulo Guedes, na época, antes do Bolsonaro ser eleito, eu fui lá estudar quem era o Paulo Guedes, mercado financeiro, BTG Pactual, né, e blá blá blá, quer dizer, neoliberal. Então, assim, agora, o Bolsonaro dizer que não entende nada de economia é mais grave se a gente conectar isso com a escolha do Paulo Guedes, do que se ele dissesse, eu sou de direita e vou escolher um ministro de direita. Por quê? Porque isso denota nitidamente que o Bolsonaro era um completo analfabeto do que ele estava fazendo ali, né? Porque o básico que você tem que entender para poder ir para o Estado é como que você vai manejar a economia ali. O resto é importante você entender de tudo um pouco, né? E talvez até mais ali algumas áreas do que outras.
Agora, a parte da economia, se você não entende aquilo ali, pelo menos no panorama, bem, né, de maneira bem significativa, você é joguete na mão de quem já está ali, enfim, das suas alianças. E aí você não tem projeto. E aí fica mais evidente ainda quando a gente reflete sobre algumas afirmações do Bolsonaro. Por exemplo, eu não vou privatizar, né, a Eletrobras de maneira nenhuma, porque isso é blá 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 e tal, isso é estratégico, é importante e tudo mais, quer dizer. E aí ele escolhe o Paulo Guedes, que é um privatista assim de tudo, ele privatiza até a mãe. Então, quer dizer, sabe, isso fica muito evidente também o quanto que o Bolsonaro não tinha a menor ideia do que ele ia fazer ali. O Bolsonaro nasceu com uma espécie de pus dentro daquela lambança toda feita contra o PT, contra a esquerda, etc e tal. E o Bolsonaro nasceu com uma espécie de pus que muita gente olhou e falou, ó, né, isso aí dá para aproveitar, entendeu? E aí aproveitaram, certo? Enfim. Então, e aí ele diz, né, que eu esperava atitude, quer dizer, o presidente tem que ter projeto, não tem que ter atitude, não tem que ter, enfim, não tem que ter, sabe, humor A, B, C, D, cabelo A, B, C, D, sexo A, B, C, D, isso é bobagemzinha de neo-identitário, tá? E, bom, e no caso aqui do Lobão, que não é um neo-identitário, como esse retardado aqui que está enchendo meu saco, que ele gosta de ser ofendido, que ele fica provocando, mas ele está aqui naquela postura blasé de tipo, ó, né, pô, é comportamento, é atitude e tal, enfim. O que distingue é o projeto. Bolsonaro era evidentemente uma nulidade desde sempre, né? E as entrevistas que ele deu na campanha de 2018 mostravam isso. Quer dizer, né, essas contradições que eu estou ponderando aqui. Como é que o cara não entende nada de economia e vai ser presidente? Né? Caiu na mão do Paulo Guedes, que entende de economia, mas é um neoliberal entreguista, entendeu? Um pensamento de Brasil paupérrimo, né, e tudo mais, e quer dizer, e deu no que deu aí, tá? Enfim, e aí ele fala que que os pupilos do Olavo de Carvalho eram todos medíocres, etc e tal, e insiste na tese de que tirar o PT do poder era um anseio da população. No fundo, né, eu acho que ele está querendo ali justificar a própria adesão dele a essa tese, né? Porque isso cabe a mesma questão aqui em relação ao golpe de 64. Quer dizer, achar que a opinião pública é totalmente desvinculada das pressões de linguagem, de sentido, dos grandes mecanismos de comunicação e dos mecanismos de poder econômico é ingênuo, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem aonde pesquisar para ter uma alternativa. Porque às vezes isso fica ali completamente subsumido pela grana que se paga para o Google para ficar ali só na primeira página, quase tudo que eles querem, etc e tal. E a maioria das pessoas, infelizmente, não estuda, não lê de maneira profunda as coisas e fica repetindo o que está na verborragia diária da lógica. Eu já passei por situação de estar num grupo de 10 pessoas, isso já tem muito tempo, na época até da faculdade, de estar num grupo de 10 pessoas, dizer uma coisa que, assim, totalmente diferente do que estava no noticiário, na grande mídia, etc e tal, e as pessoas te olham como se você fosse um alienígena, tipo, que isso? Você tá louco, cara? Entende? Então, assim, quer dizer, por quê? Não é porque as pessoas sejam... ninguém ali naquele grupo que eu estava conversando era gente ruim, é só gente boa. Mas existe uma coisa que é isso, as pessoas estão ali vendo a mesma coisa todo dia, repetindo a mesma coisa todo dia, né? E acaba achando que aquilo ali é a única verdade que existe. Então, achar que a opinião pública ela tem uma liberdade calcada por uma emancipação pessoal de todo mundo, isso deve ser respeitado, mas isso não deve ser respeitado enquanto opinião. A pessoa deu a opinião dela, você tem que respeitar a opinião da pessoa, mas não significa que você vai concordar com aquilo e vai ficar dizendo que, ó, o povo que escolheu. Pô, como é que foi a expressão aqui? Quer dizer, né, que tinha um anseio da população. Muitas vezes o anseio da população é o reflexo dos mecanismos de poder que estão ali, entende? Estruturando aquilo e impedindo o contraditório, porque é assim que funciona, certo? Enfim, e aí ele diz também, deixa eu ver aqui o tempo,
Ele diz também, né, que os outros candidatos eram bem melhores do que o Bolsonaro, e aí eu acho aqui estranho, porque ele cita o Henrique Meirelles, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias. O Ciro Gomes é completamente diferente do Henrique Meirelles e do Álvaro Dias, né? Ou seja, no sentido de projeto. Então, como que você pode citar essas pessoas juntas? Porque você está olhando para o comportamento e não para o projeto. Esse é o meu ponto de vista. Para além disso, eu particularmente, essa é a minha opinião, e eu não estou criticando aqui o Lobão por isso, ou enfim, né? Mas eu acho o Álvaro Dias um sujeito extremamente limitado, um cara que estava ali tratando o juiz Moro como um herói, quer dizer, uma bosta de posicionamento, e hoje a gente sabe que isso é evidente, quer dizer, acho que o Álvaro Dias é muito fraco, certo? Mas é a minha opinião, como eu estou falando aqui. Né? E não dá para comparar o Álvaro Dias, não engraxa a unha do Ciro Gomes na política brasileira, essa é a minha opinião, certo? O Henrique Meirelles também não, mas o Henrique Meirelles não é o Álvaro Dias, ele é um cara ali, parece que ele é mais, pelo menos do diálogo e tudo mais, enfim. E aí ele fez uma crítica do Estado grande, aí é aquela verborragia da direita, que é populista, provedor, que é o que eu tenho dito aqui, né? Quer dizer, o mundo desenvolvido inteiro não concorda com isso, certo? Bom, e ao mesmo tempo, e aí esse caráter ele critica, né, o funcionário público, que tem que ser um funcionário público que funcione. Uma outra coisa que eu acho um tique curioso em certos intelectuais de direita, que avaliam a questão mais a partir dessas temáticas de comportamento e tudo mais, é que eles criticam o improviso do funcionário público, mas adoram o improviso da cultura, da sociedade, do povo. É uma coisa estranha isso, né? Porque, enfim, né? E ao mesmo tempo, essa crítica que é feita ao funcionário público como se fosse alguém que, bom, né, que está ali o tempo todo, né? O funcionário público no Brasil não trabalha, etc e tal, é uma porcaria, o Estado não funciona. Isso não é uma verdade. Basta você estudar que você vai ver que tem várias áreas do Estado que funcionam e muito. Funcionam menos quando estão na mão da direita. Basta ver o Bolsonaro aí, tá? E aí, pessoal, vamos ver aqui, vai dar tempo de terminar. Quer dizer, ele fala que esse caráter populista tem a ver com a herança escravocrata e a lei do menor esforço. Eu concordo com essa ideia da herança escravocrata, isso realmente concordo plenamente. Né? E aí fica-se essa ideia, né, de que o político tem que ser um salvador da pátria. Agora, por outro lado, se a gente analisar aqui, né, e comparar a história dos projetos políticos no Brasil, o Brizola tentou melhorar a escola pública, que é aquilo que vai levar para essa galera que muitas vezes se apega ao populista, né, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de amplitude de raciocínio ali. Né? É só pela educação que dá para mudar isso, não tem outro jeito. A cultura ela também vai se modificando, isso tá aí, é fato, né? Mas a educação ela vai estabelecendo bases ali e bases importantes para uma galera que não tem condição de acessar isso, enfim. Tem muita gente de classe média que também acredita nisso. A gente está vendo aí, não é à toa que o Bolsonaro ele é popular em Copacabana, que é cheio de senhorinhas ali que são de classe média alta e que adoram o Bolsonaro de uma perspectiva populista. Mas enfim, né, através da educação de base a gente talvez mude pelo menos uma parte disso aí, né? E bom, e é um mecanismo aí é uma tese, né? É uma possibilidade de caminho, tá? Enfim, pessoal, e aí vamos ver se vai dar tempo aqui de falar de tudo, se não der, enfim, né? Vamos ver aqui o que eu vou conseguir terminar, tá? E aí ele diz, né, o entrevistador pergunta se o artista deve carregar bandeiras, ele fala que a opinião é sempre um risco, que é preciso ter coragem, e a minha força vem da minha coragem, é o que ele fala, quer dizer, então, ou seja, né, que o artista, eu falei disso nos vídeos anteriores aqui, né, por um lado, o posicionamento político pode atrapalhar, porque às vezes impede você de se encaminhar para uma lógica mais criativa. Agora, por outro, se você também fica com medo de falar porque você é artista, né, você não se posiciona e, enfim, tem muitas situações que pedem isso, né? Não só do artista, mas do professor, enfim, de qualquer pessoa da sociedade, tá?
E aí ele fala que política às vezes cansa, e realmente, né, como eu falei aqui também, tem vezes que você está fazendo outras coisas ali que não tem a ver com política macroeconômica e que você nem sabe muito bem aonde aquilo vai dar do ponto de vista político, porque diz respeito a outras conexões, como a literatura, como a música, o cinema, enfim, tá? E a música, né, do Lobão e tudo mais, tá? E aí ele chega no ponto que ele diz o seguinte aqui: esse período difícil, que é o período do bolsonarismo, né, que na verdade ainda não acabou, pode ensinar a conviver com os adversários, respeitar os adversários, etc. e tal, e evitar a polarização, né? Então, por um lado, eu acho que isso é fundamental, né? E eu repito aqui o que eu já falei várias vezes em outros vídeos. Eu respeito meus amigos aqui que são bolsonaristas profundamente. Não tenho, né? A amizade está acima disso, né? E precisa estar acima disso. A única coisa que estraga uma amizade é a interferência na sua vida privada, que é o que essa gente nojenta está fazendo aqui já tem muito tempo comigo. Isso dificulta bastante o diálogo, porque o diálogo é você respeitar o espaço do outro e o outro o seu. Ponto. Se não tem isso, não tem diálogo. Certo? Então, enfim, mas a amizade, você constrói amizades com pessoas que respeitam seu espaço. Simples assim. Amigo é aquele que respeita o seu espaço e você respeita o dele. Porque quando isso não acontece, acaba a amizade. Assim funciona, né? Enfim, isso quando alguém não destrói de fora, porque pode acontecer isso também, tá? E, finalmente, tem certas posturas que são indefensáveis, né? Nazismo, enfim, racismo e ataques à vida privada, e etc. Isso aí é indefensável, né? E aí, quando acontece isso, você tem ali até que, enfim, né, ponderar até onde a amizade se sustenta ou não, porque realmente tem coisas que não dá para perdoar. E para finalizar, pessoal, né, vou finalizar aqui tem uma pergunta que a Tati Bernardi faz para ele. Às vezes dá a impressão de que as crônicas e manifestos não mudam nada. Ele diz: é preciso se manifestar porque o golpe está a caminho. Ele já estava ali falando em 2020 que ia haver um golpe do Bolsonaro. E de fato aconteceu a tentativa de golpe, né, que acabou até no 8 de janeiro. Ele disse inclusive que o golpe poderia vir conectado com a polícia militar e tudo mais, mas ele falou que a gente poderá sair maior dessa situação, que seria o Bolsonaro e a pandemia naquele momento, né? E eu acho que a gente está saindo maior disso, tanto do ponto de vista de digamos assim, né, de uma possibilidade de reflexão prévia sobre o que aconteceu, tá? De reflexão sobre sobre esse período bolsonarista, e ao mesmo tempo o Bolsonaro como isso que eu tenho empoderado aqui, como uma obra de arte, ou enfim, como uma espécie de ilustração de uma certa farsa da direita brasileira, que na cabeça dele, enfim, nas atitudes dele, ficam mais evidentes do que na atitude daqueles que ficam mais, né, funcionando de maneira mais sutil. Quando você escuta as falas do Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes, naquela reunião lá, ontem eu estava revendo aquilo ali, dizendo que todo mundo se dane aqui, essa gente abraçou a gente mete uma bomba no bolso. Quer dizer, isso aí é a direita brasileira. No Estado, então, né, pior ainda, certo? Então é importante ponderar isso aí, porque, né, isso é um aprendizado. A gente tem que olhar para isso, para o fenômeno Bolsonaro, como uma espécie de retrato, né, de coisas que a gente tem que superar no Brasil, tá? E o Lobão fala do processo criativo, né? Ele fala que é muito CDF, muito nerd, ele usa essas palavras, né? Ele abre o caderno, começa a escrever, e aí viaja para depois, via elaboração e tudo mais, e eu também me identifico com isso. Eu também gosto de ler algumas coisas, de escrever, não vai dar tempo de falar de tudo aqui, né? De repente eu faço até mais um vídeo aí para falar de outros temas aqui, porque eu tenho aturando essa bosta aqui, e aí a coisa atrasa, né? Enfim, e aí, só para finalizar, ele faz uma afirmação engraçada sobre o Luan Santana, né? Quem escuta o Luan Santana tem uma cicatriz no cerebelo, né? Porque ele diz que gosta muito do Almir Sater, do Renato Teixeira, né? Que são dois caras sensacionais aí da nossa música sertaneja, e faz uma crítica desse sertanejo pop aí. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso então no próximo vídeo, para finalizar aqui falando sobre, né, alguns detalhes finais aqui desse diálogo aqui com a entrevista do Lobão lá. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço. Tamo junto. Fui.